A Itaúsa, nos últimos meses, ela anunciou e concluiu diversas aquisições de diversificação, como a empresa Saneamento Aegea, né, o Aegea, e a Copagaz. Quais as perspectivas para o ativo? O preço de entrada ele ainda é atrativo? Como é que você percebe esses movimentos de aquisições e diversificações? Bom, vamos lá. Sobre Itaúsa, né? A gente gosta dessa teoria de busca por maior diversificação do portfólio da holding, ou seja, reduzindo, né, a dependência sobre os resultados do Itaú Unibanco. E as operações de saneamento e da própria Copagaz, né, elas apresentam uma certa sinergia e reforçam o papel da Itaúsa nesse cenário de infraestrutura, de utilities como um todo, né? Mesmo assim, a gente ainda acredita que com todos os esforços de diversificação, na prática o ativo ainda vai ser movido pelas expectativas que a gente tem sobre os resultados do Itaú Unibanco. Então, assim sendo, né, a gente busca oportunidades para a Itaúsa a partir do desconto, né, entre o valor, né, o market cap da Itaúsa, da holding Itaúsa, em relação à soma do valor de todas as suas participações. A gente analisa bastante esse desconto e a gente vê ele operando em alta aí nos últimos anos, mas ainda muito perto da média histórica, que para a gente não representa uma grande perspectiva de investimento. Eu acho que é uma questão da gente continuar olhando, quanto maior a diversificação, a tendência é maior ser o desconto, e aí sim, o Itaúsa se tornar cada vez mais atrativo. Milhões de reais. Como que você avalia o Bradesco? Você acha que é uma boa empresa? Você acha que está num preço interessante, atrativo? Qual a sua avaliação sobre o Bradesco, Vitor? O Bradesco, na verdade, é o banco privado, né, dos grandes bancos privados que a gente mais gosta, o case que a gente acha mais interessante, né? A gente pode destacar aqui alguns fatores da tese de investimento, mas como um todo, né, é um banco super concentrado em Brasil. Então, quando a gente fala de retomada da economia, é um banco que deve surfar muito bem. A gente já falou aqui, estamos num momento muito positivo de crédito. A gente viu até a Selic aumentando aí nos últimos tempos, mas eu acho que o efeito do crédito se daria muito mais num juros de longo prazo, e esse juros não disparou. Então, a gente consegue ver esse mercado de crédito ainda muito aquecido no Brasil, e aí o Bradesco surfa isso muito bem, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. É um banco que vem passando por um processo de desalavancagem operacional, então vem reduzindo muito seus custos fixos. Sempre foi um banco muito taxado, né? Tem um banco pesado, difícil ali, parecia que era um grande elefante, qualquer movimento que tinha que fazer demandava muito investimento, demora e tal, e a gente vê que isso tem sido reduzido nos últimos tempos. Além disso, e acho que talvez seja esse um fator muito diferencial do Bradesco, né? A linha de seguros do banco é muito forte, é líder talvez nas principais áreas aí de seguros. A gente está falando da parte de saúde, de seguro de vida. O Bradesco tem um posicionamento muito relevante no setor, e a gente acredita que é um setor que tem muito a ganhar aí nos próximos anos, principalmente no pós-pandemia. Então, a gente vê como um banco bem completo para o Brasil. Ainda aquém dos bancos digitais, quando a gente fala de serviço, normalmente a gente vai ver essa pressão na receita com tarifas, mas eu acredito que isso será compensado tanto no crédito quanto na parte de seguros. Então, a gente ainda tem, sim, um olhar de valorização das ações do Bradesco, ainda mais depois desse mês um pouco complicado aí para os bancos. Uhum. Então, praticamente você já respondeu a pergunta aqui do Lucas também, ô Vitor, ele perguntando qual o seu banco preferido para ter em carteira. Então, você no comecinho falou que é o Bradesco ali, né? O que vocês mais têm preferência no setor. É isso então, né? Só para deixar registrado aqui para o Lucas. Assim, a gente gosta do setor como um todo, tá? Até pelas taxas de rentabilidade que entrega, de distribuição de dividendos. É muito bom para compor uma carteira de dividendos, não só pensando em apreciação das ações. E assim, a gente gosta muito também do case de Banco do Brasil. A gente entende que é um case mais arriscado, até por ser uma empresa estatal, e aí acaba tendo muito ruído no meio do caminho que atrapalha um pouco o desenvolvimento do preço das ações. Mas no todo, né, é um banco que a gente gosta. E aí, olhando para os cases de bancos digitais, bancos mais voltados para o serviço de investimento, a gente tem uma perspectiva bastante boa para a BTG também. Então, assim, reunindo aqui os principais, né, a gente gosta de Bradesco, Banco do Brasil e BTG no sistema bancário como um todo. E assim, a gente está falando muito mais de oportunidade de investimento, o que a gente está vendo
maior potencial de upside, não quer dizer que os outros bancos sejam ruins, né, de forma alguma. Ô, Vitor, e nesse sentido, você comentou aí de Banco do Brasil, o Banco do Brasil ainda está descontado em relação aos seus pares privados, ou ele já teve algum tipo de valorização ali que possa deixá-lo um pouco mais igual ali em relação aos pares? Como que está a sua visão? A nossa visão é de que esse desconto ele sempre vai existir. Acho que o investidor, o grande investidor, na hora de tomar a decisão, ele sempre vai pesar o fato de ser uma empresa estatal, porque você começa a avaliar os fatores de risco do próprio governo. E acho que no Brasil, esses fatores são sempre muito relevantes, né? A gente está falando, independente do governo, aqui a gente sempre tem que botar um pezinho atrás. Mas, assim, a gente viu uma evolução de Banco do Brasil, principalmente no mês de maio. A gente acompanha de perto, a gente, inclusive, tem nas nossas carteiras de dividendos aqui, até pelo Dividend Yield que paga o Banco do Brasil. Mas, assim, por mais que tenha tido uma valorização nos últimos meses, aí, a gente ainda acredita que os ruídos tenham diminuído, mas que esse desconto ainda existe. E é exatamente aí que a gente vê um potencial de apreciação das ações. Legal. Só para a gente encerrar esse assunto banco aqui, a gente está chegando no fim do semestre e logo logo as empresas já começam a divulgar aí os seus resultados, trazendo os números, enfim. No primeiro trimestre os bancos tiveram bons resultados, apresentaram forte desempenho, né? Você acredita que essa tendência vai permanecer no próximo resultado? E eu até aproveito aqui para citar o Ramos aqui, que ele falando que banco não perde, vai repassar o aumento para os clientes, né, vindos a respeito dessa reforma tributária, e logo vão anunciar lucros recordes. É isso mesmo? Está em linha aí com a expectativa, os resultados virem fortes também, Vitor? Assim, a gente tem boa perspectiva para os resultados dos bancos nesse segundo trimestre, né? A gente acredita que os drivers eles sejam semelhantes aos que fizeram um bom resultado do 1T21, né, do primeiro trimestre. Então, a gente deve ver redução de provisões, aumento da carteira de crédito, tanto taxa de spread quanto de inadimplência bem controladas, até pelo que a gente vem observando, e a natural pressão sobre as receitas com serviços, né, e tarifas. Eu acho que o grande ponto do segundo trimestre é que a base de comparação frente a 2020 é muito fraca, né? Porque foi o principal trimestre ali afetado, foi quando a gente viu um mar de provisões entre os grandes bancos. Então, quando a gente compara o 2T21 com o 2T20, é natural que a gente consiga observar uma grande evolução. A gente também não precisa ficar cego, né, e focar somente no quantos por cento melhor, em lucro de 150% melhor, porque isso é um fator meramente comparativo, né? A gente tem que olhar um pouco mais para o track record total. Só que, assim, eu ainda vejo que os investidores estão mais preocupados com os impactos do aumento da CSLL, da própria questão da reforma tributária, do que propriamente ali pelo detalhe, se o banco performou melhor no crédito, performou melhor na parte de serviço. É óbvio que isso é muito importante, que a gente aqui olha com muito detalhe, né? Mas como massa, né, como movimento do dia a dia, eu ainda vejo esses ruídos afetarem mais o preço nesse momento.